Olá, aqui Marcelo Rosa e você, e no vídeo de hoje vou falar com vocês a respeito de uma coisa que é muito interessante. Por acaso vocês, que todos nós temos parentes, conhecidos, amigos, você já conviveu com pessoas com autossugestões negativas, pessoas que só vivem reclamando da vida, que falam que tudo não está bom, o dia pode estar lindo e essa pessoa começa a falar que nada está bom na vida dela? Você já parou para pensar que a maioria dessas pessoas sempre tem acontecimentos desagradáveis? E pior, quando essas pessoas chegam perto de você, você se sente até mal, às vezes você sente um cansaço mental, um desgaste, como se fosse um vampirismo. Pois é, eu já passei muito por isso, só que na época eu não entendi o porquê. E o que isso traz de atraso na vida da pessoa que está ao redor dessa pessoa ou próxima. Essa ou mais pessoas que só veem tragédias, adoram coisas violentas, vê acidentes, ficam ligando a televisão só para procurar ver genocídio, assassinato, só comenta em coisas negativas, só vê o lado péssimo de tudo na vida. E você já parou para pensar que muitas dessas pessoas, o resultado dela não são legais? Que ela não enxerga, por mais que tenha pessoas interessantes, uma boa família, uma boa esposa, às vezes ela não vê o lado positivo de nada, só critica e vê que tudo ao seu redor, né, acontece sempre a pior coisa, tudo acontece com essa pessoa e mais ainda ela contamina a pessoa que está à sua volta. O vídeo de hoje é falando sobre isso e como a gente se manter livre dessas atrações e o poder da autossugestão a respeito de qualquer área positiva. Isso é muito importante. Então hoje eu vou tocar nesse assunto e fique comigo até o final do vídeo que vocês vão aprender a se livrar um pouco desse tipo de pessoas, mesmo que você às vezes tenha que conviver, como você bloquear essas áreas para não afetar a sua vida também. Bom, meu nome é Marcelo Rosa, sou formado em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional e aqui a gente vai falar sobre todas as áreas que atrapalham o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento financeiro e em relacionamentos. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando você está em volta dessa pessoa e ela começa a fazer um comentário é você, no momento que ela começar, a não se emocionar. Por que não se emocionar? Porque no cérebro a gente tem um fenômeno RAM, que se chama Registro Automático da Memória, que é cientificamente estudado pelo psiquiatra muito renomado Augusto Cury. E através desse fenômeno, segundo os estudos, ele faz com que automaticamente, desde que você tenha uma emoção ou compartilhe uma emoção, ele automaticamente vai para o teu subconsciente. E uma vez, como é automático, você não consegue ter controle das emoções. O que eu quero dizer é, quando a pessoa compartilha um acidente, começa a comentar sobre coisas de tristeza, você não busque se emocionar. Você ouça, se não tiver jeito, se não puder se afastar, ou pegar o telefone, falar que vai atender uma pessoa, dá licença, vou no banheiro. Você não se emocione, fique em constante meditação e bloqueando o tipo de assunto. O assunto desagradável, de fofoca, de maledicências, de que tudo está ruim. Você não se emociona, porque se você compartilhar essas emoções, você vai atrair também essa negatividade. E vai carregar ela para onde? Para dentro do seu lar, para a sua vida. Então isso é muito importante. Isso já é cientificamente estudado. O poder da emoção, da autossugestão. Quando a pessoa está falando numa coisa negativa, ela está com emoção sobre aquilo, ela está levando aquilo para dentro de si e está colocando na janelinha que se chama a killer, né, traumática do ser humano. E isso faz com que a pessoa não desenvolva. A pessoa às vezes tem acidentes, a pessoa tenha muita coisas ruins na sua vida, vive em atribulação, porque ela atrai esse tipo de coisas e leva para as pessoas que estão ao seu redor. Então é muito importante não se emocionar com assuntos
de televisão, de tragédia. Ah, aconteceu uma coisa no Japão. O que a gente tem a ver com o que aconteceu no Japão? O que a gente pode fazer é, poxa, mandar boas vibrações e não se emocionar com tragédia, porque você leva para o subconsciente. Aí você sofre um assalto, você passa 2 anos e você está com síndrome do pânico. Por quê? Pico de emoção. Você tem uma separação traumática, você adquire câncer. Por quê? Tristeza, amargura, sofrimento. O poder que nós carregamos de abençoar a nossa vida e de amaldiçoar por causa dos sentimentos. Sentimentos é uma coisa muito poderosa, a gente tem que usar a nosso favor para a gente empreender, para a gente crescer, para buscar ensinamentos, para buscar estudos que vão te elevar espiritualmente. E não assuntos de televisão, briga que matou, fulano matou filho de fulana. Gente, infelizmente isso acontece. Vamos fazer prece para a família do bem, mas não vamos nos emocionar e levar isso para a nossa vida. Por quê? Porque isso faz mal, isso nos traumatiza, isso cria várias janelas negativas. E nesse planeta, o que mais tem e sempre teve, não é só coisas boas, sim, é coisas traumáticas, mas vamos focar no sol que nasce, na folha que está caindo do pé, em tudo que você pode fazer para melhorar o seu dia e das pessoas, e não no que você não pode fazer. Você vai ajudar quem já morreu? Você vai ajudar quem já bateu? Não, você pode mandar boas vibrações e não se emocionar com essa tragédia, porque isso vai levar para você muito trauma, muito pensamentos ruins, às vezes pesadelos. Então o nosso cérebro, tudo que é emoção, positivo ou negativo, ele vai levar para o subconsciente. Isso vai ter uma consequência futura. Isso vai ter muitas consequências futuras. Você pode adquirir a urticária, você pode adquirir câncer, você pode ter a síndrome de subir a sua insulina, você ter um pico de insulina e você ficar diabético por emoção. Muitas pessoas não sabem, mas são diabéticos por pico de emoções. Porque nós temos um poder que foi pela inteligência infinita do Criador, que nos deu esse poder de usar isso a nosso favor, e às vezes a gente usa contra, falando em coisas negativas, reclamando de tudo e não vendo as possibilidades positivas que tem ao nosso redor. Muitos chegam dentro de casa, não falam com as esposas, não conversam com os filhos e acham que isso é normal. Acorda de manhã para trabalhar, volta e ficam na mesma. Não tem diálogo, não tem conversa, ficam se distraindo com coisas que não têm valor e não vão trazer nenhum benefício para o futuro nas suas vidas. Então é muito interessante e é muito importante que vocês pensem com carinho que nós temos o fenômeno RAM, registro automático da memória. Se emocionou, é negativo ou positivo, já era, é automático. Vai para o subconsciente e vai ter uma consequência. O vídeo de hoje é sobre você ver que isso tem causa no financeiro, no relacionamento, na saúde, na convivência com os filhos, que hoje é muito complicada porque você vê pessoas estando na mesa e cada um com o celular na mão e não tem um diálogo, estão falando, se bobear, estão falando pelo WhatsApp. Não tem mais aquela parte de troca, de conversas, de diálogos, de ensinamentos. E a gente está ficando muito superficial. Nós estamos crescendo tecnologicamente e empobrecendo humanisticamente, porque as pessoas quase não estão tendo mais contato. Né? Não tá ficando uma coisa muito tecnológica, mas humanisticamente isso talvez não traga um bom resultado. Você imagine você vai conversar com o filho e você não consegue nem fazer ele entender o que você está querendo dizer, porque eles vivem tanto na internet, porque o que ele entende é o que está ali na tecnologia. Então vamos parar um pouco na mesa, guarda o celular, desliga o celular, vamos conversar, falar um pouco, ser mais família, passar um pouco da sua experiência para os seus filhos, ouvir um pouco o dia deles, da sua esposa, quantas separações e traições há porque não conversam. Quando a mulher vai falar, ou ela está reclamando, brigando, ou o homem está reclamando, e nessa se envolve com pessoas, às vezes, que são de caráter duvidoso e acabam indo para lugares onde não deveriam ir. E traições acontecem. Eu, como treinador, como coach, vários, eu não posso falar dos meus clientes, mas eu posso falar do acontecimento. Que eu consegui até reatar alguns e outros foram realmente rio abaixo, porque não teve como voltar. O erro foi muito grande.
E quando a gente faz as coisas pela emoção, ligada a conselhos errados, não busca às vezes se ouvir primeiro, uma orientação espiritual, uma conversa de uma pessoa mais neutra, você se deixa levar. E às vezes é muito tarde. Então vamos pensar sobre isso, passar nossas experiências, passar o bem, ver coisas mais agradáveis e não focar só no que falam sobre mortes, porque também há muitas salvações, não há só morte. E a gente foca no negativo e vai levando isso para nossa casa, levando para nossa vida e vai acontecendo coisas desagradáveis na nossa própria vida que você às vezes não sabe entender o porquê, mas é aquela conversa que você ouve todo dia tóxica. É a falta de uma prece no lar, de você fazer uma oração, de você fazer cada um na sua religião e cuidar melhor da sua família de dentro para fora. Eu não posso ser bom para o meu vizinho se eu não for bom para o meu filho, se eu não for bom para os meus familiares. Eu não posso ser bom lá no meu trabalho, mas eu ser um algoz dentro da minha casa. Vamos analisar sobre isso com carinho e daqui eu vou me despedindo para não ficar muito extenso o vídeo. E lembre-se, o poder da fé, ele movimenta muito na nossa vida, principalmente quando você usa ele positivamente, porque o mal tem que vir, isso é fato, mas ai daquele que fizer vir o mal. Não seja você ser o mensageiro do mal para dentro da sua casa, só vir com palavras de acidente, de coisas desagradáveis. Vamos falar das coisas boas da vida, ser grato por acordar todo dia, por poder você trabalhar e voltar, por ter sua família. Vamos olhar, ter mais gratidão. Um abraço, curta o canal Marcelo Rosas e você, e daqui eu me despeço.